Essa provavelmente é a história mais assustadora que já existiu no Roblox, e ela envolve o jogo Roube um Brainrot. Bom, eu sou o Stick e você já sabe que eu sou o contador de histórias do Roblox, e eu vou contar pra vocês a história mais bizarra e assustadora que eu já ouvi na minha vida. Essa é a conta fantasma de Roube um Brainrot. Vamos lá. Bom, essa é a história de um menino que se chama Arthur. O Arthur conta que ele estava andando pela rua em um belo dia. Um dia ensolarado, bonito, que estava ameaçando talvez chover mais tarde. O Arthur ficou andando pela rua e acabou encontrando uma pequena vendinha de um senhor que vendia coisas aleatórias. Ele vendia alguns joguinhos, mas também vendia pendrive, entre outras coisas. Um tanto de coisa, você sabe aquelas lojinhas que vendem um tanto de coisa aleatória? E bom, quando o Arthur viu que ele estava vendendo algumas coisas a ver com jogos, ele pensou, bom, quem sabe não tem algum jogo que eu gosto? Então ele chegou na vendinha e era um senhorzinho bem fofo vendendo as coisas. Ele então perguntou o que estava vendendo sobre jogos, já que ele era um gamer e que queria jogar algo diferente. O senhorzinho então começou a falar alguns jogos que não servia pro Arthur, falou que estava vendendo jogos de Xbox 360, uns joguinhos de PlayStation 4, videogames que o Arthur não tinha, mas aí ele falou que tinha uma coisa de Roblox, e aí o Arthur já achou interessante. O Arthur então pediu pra ver o que era essa questão de Roblox, até porque esse Roblox é um jogo de PC, será que é um CD, algum cartucho? O que teria Roblox? O que tem a ver? Então o senhorzinho deu um pendrive para ele e falou que nesse pendrive havia uma conta de Roblox muito boa, com muitos pontos e muitos jogos com bastante level. O Arthur então ficou super empolgado e falou, caramba, o que será que essa conta tem de upado? Será que ela tem coisa upada em Blox Fruits, Indoors? Pensou em vários jogos e até mesmo no Roube um Brainrot. O Arthur então decidiu comprar, não estava muito caro, o senhorzinho parecia estar querendo vender isso rápido, cobrou só R$15 um pendrive com a conta, e era um pendrive meio antigo. Então o Arthur, meio desconfiado, fez uma pergunta, e a pergunta foi, tio, onde você conseguiu esse pendrive? Querendo ou não, o vendedor daquela loja era um velhinho, então ele provavelmente não jogava Roblox, a conta não devia ser dele. Onde será que ele conseguiu? O velhinho então começou a gaguejar e falou que ele não queria falar sobre isso e que queria se livrar logo do pendrive. Bom, o Arthur aceitou e foi em casa para poder jogar Roblox e ver o que tinha. Quando ele abriu o pendrive, ele viu que tinha realmente um documento dentro do pendrive. E nesse documento havia uma conta com e-mail e senha. Ele então botou o e-mail e senha e se surpreendeu com uma conta. Aparentemente o dono daquela conta se chamava Miguel e o Arthur ficou super empolgado porque a conta do Miguel havia muita coisa. Havia level em vários jogos, eu já tinha zerado 99 Noites, já tinha jogado Doors, já tinha jogado tudo que vocês pensarem. Entretanto, a coisa que mais empolgou ele é que ele tinha jogado Roube um Brainrot. E ele falou, caramba, essa conta é mais atual do que parece, será que ela tá upada em Roube um Brainrot? Ele então entrou e sim, a conta desse Miguel tinha vários Brainrots. Tinha a vaca Saturno Saturnita, tinha até um Strawberry Elephant, além de um Graps Medusi. O Arthur tava realmente em êxtase e percebeu que ele tinha tirado a sorte grande. Então no começo ele começou a jogar o Roube um Brainrot tranquilamente, roubando os Brainrots aqui, sendo roubado também, mas muito feliz porque ele tinha uma conta realmente upada, que custou apenas R$15. Mas como vocês sabem, vocês viram o título do vídeo, vocês provavelmente também deixaram um like, pelo menos eu espero, né? E sabem que a gente tá contando sobre uma conta amaldiçoada de Roube um Brainrot. O Arthur ainda não sabia, mas as coisas a partir daqui começariam a ficar muito estranhas. No primeiro dia não tinha nada de errado, porém no segundo dia a conta do Arthur começou a bugar. Tinha hora que o avatar dele simplesmente sumia, outras horas o jogo não abria, ficava dando tela de erro, tela azul do Windows, e ele começou a desconfiar que aquele pendrive podia estar corrompido, até porque ele tinha uma aparência de ser um pendrive bem velho, né? Então ele deu uma limpada no pendrive e relogou na conta, mas as coisas continuaram estranhas. E aí as coisas começaram a realmente assustar o Arthur quando ele decidiu abrir novamente o jogo para ver se tinha desbugado, e por alguns segundos um rosto assustador apareceu. Esse rosto deu um grande susto no Arthur. Na hora que apareceu, ele até achou que tinha aberto algum jogo sem querer, né? Podia ter sido um jogo de terror ao invés de Roube um Brainrot, mas não. Ele realmente tinha tentado abrir o Roube um Brainrot. E aí o Arthur viu que o problema não era com o PC dele, muito menos com o pendrive. O problema era com a conta mesmo. Aquela conta desse tal Miguel estava apresentando coisas muito estranhas. Arthur então começou a investigar. Ele decidiu voltar até a vendinha do senhorzinho para perguntar quem era o Miguel afinal de contas. Porém, quando ele foi atrás do senhorzinho,
a vendinha já não existia mais. Ele simplesmente não achou ele. Procurou, vasculhou, até perguntou pra vizinhança e ninguém sabia de nada. As coisas começaram a ficar muito, mas muito estranhas. Arthur então continuou sua investigação e decidiu abrir a conta novamente e fez uma ideia genial. Decidiu olhar quais eram as amizades que aquele cara tinha. E curiosamente, ele tinha apenas uma amizade, uma conta que se chamava Maurício. Ele então decidiu chamar o Maurício e perguntar quem era aquele Miguel afinal. Maurício então respondeu com as seguintes palavras: Meu Deus! Miguel, é você mesmo? Você tá vivo? Tem tanto tempo que eu não vejo você. Tanto tempo que a gente não joga juntos. É você mesmo? Não é ninguém te hackeando? Bom, quando o Arthur leu aquilo, ele começou a ficar arrepiado. Como assim vivo? Será que o Arthur estava usando a conta de um menino que já havia morrido? Ele começou a ficar muito preocupado e decidiu voltar até aquela vizinhança. Por mais que o velhinho já não estivesse mais lá, ele queria saber se... Bom, eles conheciam algum Miguel? Perguntando pela vizinhança, um vizinho então respondeu que ele queria saber e disse que sim. Miguel era um garoto da vizinhança que era fã de Rob Brainrot e fã de Roblox, porém ele infelizmente havia já morrido por um acidente. E como Miguel já não estava mais vivo, o seu avô decidiu vender as suas coisas. Então não só aquele pendrive com Roblox, mas os jogos de Play 4, os jogos de Xbox 360 que ele ofereceu lá no começo, eram tudo do Miguel. Arthur, então arrepiado, começou a desconfiar de uma coisa bizarra, de que o espírito de Miguel estava dentro da conta. Mas bom, ele não tinha tantas provas ainda, e só tinha alguns bugs e um rosto meio bizarro, então ele decidiu voltar a jogar. O jogo continuou apresentando alguns bugs, alguns Brainrots sumiam, outros Brainrots apareciam sem explicação alguma, e aquele amigo Maurício confirmou a mesma versão da vizinhança, que Miguel já havia morrido. Arthur estava com muito medo, mas decidiu continuar tentando, até que finalmente, aparentemente Miguel fez contato com ele. Arthur recebeu uma mensagem de texto no próprio Roblox, mas era da sua própria conta para ele mesmo, e era uma mensagem basicamente assim: Oi, estou vendo que você está com minha conta, espero que você cuide bem dela. Eu meio que não consegui ir embora e sou muito apegado aos meus Brainrots. Por favor, honre a minha conta. Naquele momento, Arthur se arrepiou e confirmou. Era realmente Miguel tentando falar com ele. Porém, obviamente, ele não queria mais jogar aquela conta. Afinal de contas, era uma conta amaldiçoada. Ele decidiu então guardar de volta no pendrive e nunca mais abrir aquilo. Porém, Miguel ficou atormentando ele para ele continuar jogando. Arthur começou a ter sonhos com Miguel, começou a ouvir as vozes de Miguel e simplesmente estava sendo atormentado. Miguel usava o tempo todo os sonhos de Arthur para dar recados a ele, que ele tinha que continuar jogando. Arthur então decidiu tentar excluir a conta dele. Parecia algo cruel, mas talvez assim ele libertasse o pobre menino. Então ele foi até a conta, abriu novamente e tentou excluir, mas o Roblox mandou uma mensagem de erro, falando que não era possível excluir a conta naquele momento. E Miguel mandou mais uma nova mensagem, falando que ele deveria parar de fazer isso e obedecer ele, pois era daquela maneira que ele ainda estava, entre muitas aspas, vivo. Arthur então decidiu fazer o que o velhinho fez e vender a conta. Ele foi então até alguma rua, alguma vendinha com um pendrive e começou a tentar oferecer para qualquer outra pessoa. Então encontrou um menino na rua, vamos chamar esse menino de Alfredo, e ofereceu por os mesmos 15 reais. Alfredo falou que tinha apenas 10 e aceitou, falou: não, por favor, só leva essa conta pelo amor de Deus. Então Alfredo pegou e o levou para casa. Naquele momento o Arthur achou que finalmente tinha se livrado da conta, que ele não teria mais que ver aquilo, e ficou mais aliviado. Porém, depois de alguns dias, Alfredo bateu na porta da casa dele e devolveu o pendrive, falando que a conta não estava abrindo, que ela provavelmente já havia sido encerrada. Arthur ficou confuso e foi conferir, e não, a conta estava funcionando normalmente. Por que não estava abrindo no PC dos outros e apenas no PC dele? Bem, era a vontade do espírito de Miguel. Miguel já havia feito a sua escolha, Miguel queria ele para jogar sua conta. Não tinha mais o que fazer. Arthur então começou a jogar na conta dele de uma vez por todas, para ver se assim ele deixava ele em paz. E a conta continuou sendo amaldiçoada. Bugs aconteciam, alguns monstros assustadores apareciam, e o boneco às vezes andava sozinho. E depois de tanto, mas tanto
tanto ser atormentado, Arthur perdeu a paciência. Ele decidiu ligar para o suporte do Roblox e contar tudo o que estava acontecendo. E o suporte, sem entender nada, excluiu a conta como ele pediu. Mandaram uma verificação de 2 etapas lá para ele e ele aceitou. E aí aparentemente a conta havia sido excluída, mas ainda não sabia que ele estava libertando e enfurecendo o espírito de Miguel. Arthur deixou de ouvir vozes no Robo Brainrot e começou a ouvir vozes em sua casa. E bom, essas foram as últimas notícias que se teve do Arthur. Ele nunca mais atualizou sobre esse caso e sumiu de vez. Referente à conta do Miguel, há boatos que ele ainda anda pelo Robo Brainrot em servidores vazios. Se você cruzar com ele, é melhor não tentar fazer muito contato, porque senão ele pode se apegar a você e começar a te perseguir. Essa é uma história super assustadora de Roblox. Eu gostaria de reforçar o que eu já reforcei em outros vídeos, galera. Essas histórias não são reais, não fiquem com medo, ok? Não tenham pesadelos. São apenas histórias que eu conto pra divertir vocês. Eu gosto de contar que não é real no final da história, pra vocês ouvirem sentindo emoção, sentindo que pode ser verdade, e depois eu revelo, né, gente? A história não é verdade. Mas espero que vocês tenham gostado e até a próxima.